Esse vídeo de hoje ele tem como objetivo falar da graça no Primeiro Testamento, conhecido também como Antigo Testamento. E existe uma crença religiosa que fala que no Antigo Testamento a salvação era pela obediência à lei, a observância da lei, e no Novo Testamento pela graça. Então eu vou provar hoje pela Bíblia, apenas no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, vários textos que provam que a salvação sempre foi e sempre será pela graça, mediante a fé em Cristo. E o primeiro texto está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo de número 8. E o texto diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. O que é graça? Graça é favor, é aceitação. Então vamos dizer que tu vai diante de uma pessoa e tu acha favor daquela pessoa. Tu acha aceitação. Então tu vai pedir alguma coisa para ela, tu pensa que não vai dar certo, mas quando tu vê, a pessoa aceitou, a pessoa te concedeu um favor para ti. E um favor, é de graça. Tu não paga nada por aquilo. Da mesma forma, diz o texto que Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi diante do Senhor e achou aceitação, achou favor. Então este é o primeiro texto. O segundo texto está aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo de número 6. E diz assim o texto, falando agora de Abraão. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esta palavra imputado é considerado. Abraão creu em Deus e isso lhe foi considerado para a justiça. Em outras palavras, Abraão foi considerado justo. Então este texto ele apresenta aqui uma aceitação também da parte de Deus para com Abraão por meio da fé de Abraão. Então Deus concedeu ali o favor de considerar Abraão justo pela sua graça, pela graça de Deus, mediante a fé de Abraão. Porque diz que Abraão creu. O próximo texto é o texto que está lá em Salmo, capítulo 6, versículo 4. Salmos, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: diz assim: Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por tua graça. Aqui já é Davi falando. E Davi reconhecia, cria no plano da salvação mediante a graça. Mais uma vez, o Antigo Testamento dando testemunho disto. O outro texto é no Salmos, capítulo 13, versículo de número 5. E diz assim, é Davi falando de novo. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Mais uma vez, a salvação aparecendo aqui no Antigo Testamento pela graça de Deus. Então a salvação no tempo de Davi, de Abraão, de Noé, ou seja, de todas as pessoas que viveram antes de Cristo, era pela graça de Deus, mediante a fé deles em Jesus. E o último texto é Salmo 86, versículo 15.
texto diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então aqui tu tem inúmeros textos no Antigo Testamento falando da salvação por meio da graça, por meio da graça de Jesus, que as pessoas recebiam gratuitamente pela fé delas. Para crer na salvação pela graça, é preciso de fé.